Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos dar continuidade aos termos essenciais da oração, direcionado ao sujeito. Então, eu vou passar um slide para vocês, onde vocês irão acompanhar toda a estrutura sintática do sujeito, tá bom? Antes de começar a nossa aula, eu vou dar alguns avisos. Pessoal, tem muita gente ainda que não está me entregando as atividades, que não está me enviando as atividades. E vocês sabem que existe a somatória do qualitativo. Então, na somatória do qualitativo, vai toda essa questão das atividades, as participações em lives, né? Porque eu preciso saber quem realmente está assistindo às aulas para retirar dúvidas, quem participa das lives, quem está sempre participando, quem não está. Tem pouquíssimas pessoas do 8º ano que estão participando. Ainda falta muita gente participar da live. Então, assim, você que está assistindo essa aula agora, mas ainda não participou da live, vá lá, participe, tire suas dúvidas, corrija as atividades, mesmo que não tenha livro, participe da live, porque é interessante que eu vou tirar dúvidas, eu vou falar sobre o conteúdo, vou explicar um pouco mais sobre o conteúdo, tá bom? Então, gente, por favor, sejam mais participativos, tá bom? É essencial na comunicação entre o aluno e o professor que seja mais participativo, que tenha mais participação diante das circunstâncias. A gente não tem previsão de quando irá voltar a normalidade depois dessa pandemia, então ele não pode deixar despercebido em relação aos conteúdos de todas as disciplinas, não só de língua portuguesa, mas não podemos passar despercebido de todos os conteúdos que compõem a grade escolar de vocês, tá bom, pessoal? Então, para casa, como atividade, vocês terão a página 28 e 29 de atividade. Então, eu espero que quem esteja fazendo me mande pelo direct, tá? Quem ainda não tem o Instagram para mandar o direct é o prof.crislaine.silva, tá bom? Então, deixem lá as atividades que sempre eu irei repassar, direcionando, eu irei passar para tirar dúvidas, direcionando para tirar dúvidas, para fazer correção das atividades. Eu sempre estou lá, tá? Mas agora só um minutinho aqui. Eu vou começar a explicar para vocês os termos essenciais da oração, especificamente caracterizar e identificar o sujeito. Primeiro, o que é o sujeito? O sujeito é de quem ou do que está se falando numa oração. Então, toda aquela parte da oração no qual de quem está se falando ou do que está se falando é sujeito, tá bom? E aí eu peguei um exemplo do livro de vocês, onde fala: o homem vive hoje simultaneamente em todas as partes do mundo. Quem é que vive hoje simultaneamente em todas as partes do mundo?
o homem. Então, o sujeito é o homem e hoje vive simultaneamente em todas as partes do mundo. É uma declaração em relação ao homem. Então, o sujeito é de quem ou do que está se falando numa oração. Características do sujeito. Como é que eu vou saber quais as características do sujeito? Primeiro, deve-se atentar às seguintes características. Primeira característica pode ser identificado por meio da seguinte pergunta: quem é que, mais a locução verbal. Então, quem é que mais a locução verbal? Sujeito. E o sujeito exige que o verbo concorde com ele. Ou seja, é característica principal do sujeito que o verbo esteja com relação com ele. Então, ele vai trabalhar como se fosse uma espécie de concordância nominal. Porque a concordância nominal o que é? Quando o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, é característica do sujeito ele querer que o verbo concorde em número e pessoa com ele. Tá bom? Então, essas são as duas principais características. Quando se faz a pergunta quem é que, mais a locução verbal, mas eu emprego um verbo ou uma locução verbal. Então, quem é que, mais verbo, é uma característica do sujeito. Ou quando se estabelece a relação de concordância nominal. Quando o verbo irá concordar em número e pessoa com o sujeito. Classificação do sujeito. Aí, vocês já viram o conceito de sujeito e qual a sua característica do sujeito. Agora eu vou apresentar para vocês a classificação do sujeito. O que é a classificação do sujeito? Existem 5 tipos de classificações de sujeito. Existe o sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito indeterminado e aquela oração que não possui sujeito. Tá? O que é o sujeito determinado simples? É quando se tem um único núcleo, isto é, uma única palavra principal. Quando se tem uma palavra principal, um único núcleo é sujeito. E aí na página 26, o exemplo que o livro dá de vocês é: uma atitude tomada a milhares de quilômetros poderá transformar violentamente o nosso plano de vida para amanhã. Então a atitude é o sujeito porque ele é o núcleo. Sujeito determinado composto é aquele classificado como determinado composto quando se tem 2 núcleos. Então, bem assim, 2 ou mais núcleos, na verdade. Houve um erro de digitalização. Quando se tem 2 ou mais núcleos. O exemplo que o livro deu foi: o rádio, a televisão e o telex são células nervosas desse mesmo organismo. Então, o rádio, a comunicação e o telex são núcleos. Sujeito determinado, elíptico ou oculto. Apesar de não ser apresentado na oração, pode ser reconhecido pela desinência do verbo. Ele não aparece na oração, mas é reconhecido pela desinência do verbo. Então, o exemplo que está no livro é: estamos envolvidos por tudo e por todo. Se estamos é quem é nós. Então, pela desinência do verbo, eu sei, porque a desinência do verbo é o nós, eu sei que o sujeito indica a primeira pessoa do plural, que é o nós. Tá? Sujeito indeterminado, quando não se pode fixar com exatidão o sujeito. Então, eu não posso identificá-lo com tanta exatidão. Esse sujeito ele é um sujeito indeterminado. E aí há 2 tipos de oração com sujeito indeterminado. Primeiro, a oração com verbo na terceira pessoa. Então, o exemplo:
encontrar uma forma de conectar tudo e todos. E segundo, oração com verbo na terceira pessoa do singular com o pronome se. Inovou-se em matéria de informação. Então, esses dois exemplos são típicos de uma oração, do sujeito, aliás, indeterminado. E o que é a oração sem sujeito? Existem alguns verbos que apresentam uma particularidade sintática e aí eles não admitem sujeito. Quem são os verbos que não admitem sujeito? São os verbos impessoais, que é a maior e principal classificação da oração sem sujeito, são os verbos impessoais que formam a oração sem sujeito. E quem são esses verbos impessoais? Os verbos que denominam fenômenos da natureza, como negar, nevar, relampejar, trovejar, chover e garoar. Esses são alguns exemplos de verbos que indicam fenômenos da natureza que não caracteriza, não apresenta o sujeito na oração, tá? E aí a oração sem sujeito é chamada também de sujeito inexistente. Gente, o verbo haver, ele também é considerado impessoal quando ele é empregado no sentido de existir ou de acontecer. E também quando indica o passado, então ele é considerado impessoal. E aí tem 3 exemplos. Havia muitas pessoas na festa, então haver com o mesmo sentido de existir. Aí ele não muda, ele é impessoal. Em outubro haverá eleições municipais, então haver no sentido de acontecer. E letra C, ele mudou-se para Salvador há alguns anos, então haver no tempo passado, tá bom? Então o verbo haver também, ele é considerado impessoal. Gente, veja só, a atividade da 28 e 29 será corrigida amanhã na nossa live. Então você que está assistindo essa aula, mas ainda não participou da live, corre lá, viu? Corre lá e vem participar um pouco, distrair-se um pouco e matar um pouco essa saudade dos colegas que vocês não estão tendo contato, não estão vendo. Tá bom, meus amores? Até amanhã, um beijo grande.